E aí, pessoal do segundo ano, bom, que bom ver vocês aqui. Espero que com saúde, espero que com disposição para continuarmos a nos divertir com a física, né? Então deixa eu dar o meu olá oficial e dizer que nós estamos já na parte final de termologia. E no caso aqui, oficializando a termodinâmica, né, estávamos nos divertindo com os gases, o estudo dos gases, e fizemos alguns exercícios, 2 semanas de exercício. E agora nós vamos gastar um mês exato, 4 aulas, para fechar a ideia de começar e fechar a ideia de termodinâmica. E o funcionamento da termodinâmica ela é bem interessante. Hoje nós vamos dar o pontapé, alguns princípios para nós enunciarmos as leis, as 2 leis da termodinâmica. No caso, a primeira ela vai aparecer na aula que vem. Aí depois na segunda aula, e depois nós vamos ver máquinas térmicas e ver alguns pontos, alguns ensinos bem interessantes para a nossa vida. Tá bom, então aqui, bora deixar um gás trabalhar. Essa é nossa matéria para hoje, trabalho de um gás. Tá bem. Bom, a gente sabe que a física ela tem muita participação no nosso dia a dia. Alguns dos fundamentos da física foram descobertos sem querer, vamos dizer assim. E a física ela tem esse princípio da conservação. No caso, para nós aqui, a conservação de energia. Então, é possível que tenhamos escutado a forma como o homem ele começou a ter contato com o fogo, como ele fazia o fogo. Tem uma figura aí para fazer menção a um dos processos para fazer fogo, né? Que no caso seria atritando um pedaço de pau, um contra o outro, até gerar uma brasa e tudo mais. Mas é interessante como tem 2 grandezas na física, interessante. Duas grandezas, né, que elas se comunicam. Uma delas é a energia mecânica e outra é o calor. Tanto que se você começar a fazer assim, agora, aí onde você está, esse movimento, né, essa energia mecânica aqui, ela é transformada em calor. É possível que a palma da sua mão esteja quente. Então, tanto o movimento ali, no caso do indivíduo acendendo fogo, transforma em calor, mas também numa panela de pressão, o calor retido ali dentro, ele pode transformar em movimento ou em energia mecânica, que no caso aquela válvula, né, aquele pino lá em cima, quando a pressão está muito alta, ela consegue levantar aquele pino. E aí tem todo aquele barulho lá da panela de pressão. Mas está vendo? Energia mecânica que transformou em calor. E também calor que transformou em energia mecânica. Só que tem uma diferença entre esses dois. Porque no primeiro, toda a energia mecânica ela foi transformada em calor. Mas no caso do segundo, nem todo calor foi transformado em movimento. Porque se você pegar na panela de pressão, você vai perceber que ela está quente, ou seja, uma parte da energia ou daquele calor foi perdido. Então, esse aqui é o contato que nós podemos ter com esses sistemas, né, termodinâmicos. Mas deixa a gente trazer logo aqui os termos-chave da termodinâmica, os termos-chave que nós vamos utilizar em termodinâmica. Primeiro termo-chave é o sistema, né? Temos alguns tipos de sistemas. Que no caso, o primeiro seria o isolado. Um bom exemplo de um sistema isolado é uma garrafa térmica. E como é que nós categorizamos esse indivíduo? Bom, primeiro que nós temos dois pontos a ser analisados. Primeiro é a respeito do calor
e nós percebemos que uma garrafa térmica, uma boa, né, ela não troca calor com o meio, ou seja, o que tiver ali dentro vai permanecer na temperatura em que ele foi produzido, tipo um café. E também matéria. Ele não troca matéria. Então, o ideal é que o café continue ali dentro. Não existe troca de calor e não existe troca de matéria num sistema isolado. Ali é um exemplo de sistema isolado. Toda vez que isso acontecer, nós categorizamos ele como sendo um sistema isolado. Um outro tipo de sistema seria o sistema fechado. Nesse caso aqui, bom, um bom exemplo seria uma latinha de refrigerante fechada, certo? Fechada, hein? Então, nesse caso, a energia tem troca, né? Porque se nós pegarmos essa latinha e deixarmos em cima da mesa, nós vamos perceber que ela vai esquentar, ou seja, tem troca de energia, mas matéria não, ou seja, o conteúdo, no caso ali do refrigerante, né? Ela vai continuar ali dentro. Então ela não perde matéria para o meio externo. Também temos o que chamamos de sistema aberto, que aí já no caso seria uma latinha aberta. Então nós temos o que? Troca de energia, né? Porque ele vai esquentando, vamos dizer assim, e também tem troca de matéria. Alguém foi bebendo lá o refrigerante, correto? O último sistema é o que nós chamamos de termicamente isolado. Termicamente isolado, a gente pode utilizar ainda a garrafa térmica para dar o exemplo de um sistema termicamente isolado. Aqui é um sistema isolado mais específico. Aqui ele está preocupado em que não hajam trocas de calor com a vizinhança, tá? Então, mais uma vez, aqui não troca calor com a vizinhança. E normalmente as paredes de um sistema isolado, ela é chamada de adiabática. É um termo grego, tá? Que quer dizer intransponível, ou seja, né, não se consegue vencer aquelas paredes quando se trata dessa troca de calor. Diferente daquilo que acontecer, mas aqui, se não tem troca de calor, ele é um termicamente isolado. Então, esses seriam alguns termos-chave. Ainda nos termos-chave, nós temos o que nós chamamos de processo dinâmico, que é o apanhado e o acréscimo de algumas informações. Imagina que nós temos um sistema num estado inicial 1, com pressão inicial, volume, temperatura, densidade e quantas características nós quisermos colocar aí, tá? A gente está vendo só pressão, volume e temperatura, né? Até agora, mas quantas nós quisermos colocar. Passa por... O que é um processo dinâmico? O processo dinâmico é qualquer tipo de processo que altere todas essas características do nosso sistema. Então, tá vendo? O sistema sofreu um processo termodinâmico e agora tem uma pressão 2, um volume 2, uma temperatura 2, uma densidade 2 e assim por diante. Então, essas grandezas aí colocadas, elas servem para parametrizar os nossos sistemas e reconhecer, perceber e afirmar que houve um processo termodinâmico entre os dois estados, certo? Ainda podemos colocar a energia interna do gás. Bom, e logicamente, isso para quê? Para podermos categorizar a variação dessa energia interna. Vimos que a energia interna ela é exclusiva da energia cinética de um gás, que pode ser expressa por essa equação aqui, 3 meios de nRT. Muito bem? Bom, eu sei
bom, essas grandezas, N é o número de mols, R é a constante dos gases, a temperatura é a temperatura que o gás estava. Mas se eu quiser calcular a variação da energia interna do gás, bora ver dois estados. Então, no momento 1, eu vou ter uma energia interna justamente se eu tiver uma temperatura 1, certo? E uma outra energia interna se essa temperatura alterar. Para cada temperatura eu tenho uma energia interna, ou seja, eu tenho um grau de agitação das moléculas. Para eu conseguir essa variação de energia interna de um gás, ou seja, o quanto que ele variou, dá para perceber que é só eu pegar o U2 menos o 1, ou seja, a final menos a inicial. E de diferente, a única coisa que eu tenho é a temperatura. Então, daqui eu percebo que nada mais vai ser do que 3/2 de NR e a variação ou a diferença dessas temperaturas. Eu poderia trocar ali por um ΔT, certo? Então, por que eu não troco, né? Vamos lá. Então, a variação da energia interna de um gás nada mais vai ser do que a 3/2 de NR ΔT. A variação da energia interna vai ser diretamente proporcional à variação da temperatura. Que no caso você está vendo ali um exemplo na figura, né, de alguém bombeando, enchendo o pneu de uma bicicleta, e acho que você já percebeu que essa bomba de ar, ela acaba esquentando, né? Ou seja, há uma variação de temperatura que justamente mostra que houve uma variação de energia interna do gás. Muito bem. Bom, com todas essas classificações, podemos analisar o trabalho.